Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com uma lição preparatória para a escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o nosso terceiro trimestre para a classe de jovens e adultos. E nós, nesse trimestre, nós estamos estudando os ensinos de Jesus. A semana passada nós tivemos a lição de número 1, Jesus e a salvação. E hoje a lição de número 2, Jesus e a renúncia. Nós temos um texto áureo que se encontra em Lucas capítulo 14, verso 33, que diz assim: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A leitura bíblica em Mateus capítulo 16, versos 21 a 28, eu vou fazer quando a gente for comentar aqui o nosso primeiro tópico. A nossa introdução diz assim: na lição anterior estudamos a salvação no seu aspecto geral, conforme ilustrado em algumas passagens dos evangelhos. Finalizamos fazendo a menção à renúncia como um aspecto negligenciado por muitos que procuram entrar pela porta estreita, mas que por causa disso naquele dia se verão do lado de fora. Portanto, na lição de hoje nos deteremos mais sobre esse tema em particular, que no ministério do ensino de Jesus recebeu a devida consideração como um pré-requisito indispensável àquele que deseja seguir a Cristo e herdar a vida eterna. Então nós já podemos dar o nosso primeiro destaque nessa nossa introdução a respeito de que a renúncia, ela é para Jesus um pré-requisito para aquele que primeiro deseja seguir a Jesus e por fim herdar a vida eterna, né? Então, sem renúncia não há possibilidade nenhuma de que aquele que pensa ser um discípulo do Senhor Jesus alcançar aí o seguir a Cristo e tampouco alcançar a vida eterna. Nós temos os nossos tópicos para a nossa meditação da nossa aula. O primeiro, nós temos a renúncia e o exemplo de Jesus Cristo. Nós temos aqui um segundo tópico, que é a renúncia e as suas dificuldades, e um terceiro, que é a renúncia, no caso aqui, ela é inegociável, né? Vamos fechar dessa forma, que repetindo, para Jesus a renúncia não tem como negociar. Quer seguir a Cristo, quer seguir os passos de Jesus e culminar isso aí com a vida eterna, então nós temos que aprender um pouquinho mais a respeito da renúncia. Cabe lembrar aqui, irmãos, que renúncia significa esvaziar-se de si mesmo. Pensemos nisso.
Então, a renúncia, embora ela seja definida um pouquinho mais à frente, mas de uma forma geral eu já quero deixar aqui para que nós possamos já ir pensando a respeito disso aqui. Renunciar é então esvaziar-se de si mesmo, ou seja, tudo aquilo que nós temos, que é próprio do ser humano, que seja próprio dessa terra, quer seguir a Cristo, essas coisas, elas não podem aí estar em primeiro lugar na nossa vida, porque senão isto vai atrapalhar a nossa caminhada, vai atrapalhar aí o nosso aprendizado com Jesus durante esse período que nós estamos caminhando para a vida eterna. O nosso primeiro tópico, portanto, a renúncia e o exemplo de Cristo. Nós vamos ler Mateus, então, capítulo de número 16, a partir aí do verso de número, eu vou ler a partir do verso 24, conforme está no tópico aqui para nós. E o texto bíblico diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder então a sua alma? O que se dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui está a nossa leitura. Mesmo antes aqui de começar a destacar alguns pontos do nosso comentário, do material de classe, do seu primeiro parágrafo aqui, eu quero deixar para vocês algumas referências bíblicas relacionadas ao verso de número 28, que é, por certo, vai haver perguntas a respeito desse versículo aqui em nossa classe. Então os irmãos anotem esses versículos que eu vou citar para vocês. Primeiro, Lucas capítulo 24, versículo 26. João capítulo 12, o versículo 23. O capítulo 13, o verso 31 e 32. E por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13. Estes versículos depois os irmãos estarão lendo, e os irmãos então verão que o fato de Jesus ter dito que muitos que estavam naquela ocasião com ele viriam ainda, enxergariam a manifestação do reino de Deus ainda em vida, né? Isso quer dizer então a respeito de que o reino de Deus, ele realmente veio se concretizar a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, muitos que estavam ouvindo esse ensinamento de Jesus, eles puderam acompanhar esse evento naquela ocasião, naquela geração. Então, com a morte e ressurreição de Jesus, então aí se manifestou o reino de Deus. Essa é a razão do verso de número 28. Vou ler então com vocês o primeiro parágrafo do nosso material de classe, para a gente estar então explicando a respeito dessa renúncia, segundo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos diz: o contexto dessa passagem é a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvando a graça do Pai por revelar essa verdade tão sublime a Simão, o Senhor ordena que eles mantenham o segredo e explica que antes seria necessário que ele padecesse muito, fosse morto
para então ressuscitar e assim entrar na sua glória. Pedro então manifesta a sua indignação com essas palavras, sem dúvida motivado por um zelo natural para com o mestre. De modo algum merecia o mestre padecer, ainda mais de forma tão brutal e injusta. Mas o Senhor discerne por trás das boas intenções do apóstolo uma instigação de Satanás a não obedecer à vontade de Deus, pois o instinto de autopreservação a que o homem naturalmente cede ante o risco da morte opunha-se diametralmente à vontade do Pai para com o Filho. Eu faço a leitura até aqui e vou fazer algumas observações com vocês. Primeiro aqui, diametralmente, quer dizer em sentido totalmente diferente. Então o homem diante da morte, muitas vezes ele cede, né? Ele não tem essa predisposição para morrer por alguma coisa. Se há algo que é de precioso para o homem, é a sua vida. Então quando ele ouve aquilo de Jesus, Pedro ele fica indignado, né? E aí dá essa vazão para Satanás se opor à vontade de Deus. De modo que nós já podemos destacar aqui nesse primeiro parágrafo que é a respeito da renúncia, e uma das coisas que impede o homem a abraçar essa renúncia, uma delas é a valorização ou a supervalorização da vida terrena. Quando Jesus disse que ele ia padecer e que ia ser entregue na mão dos homens, ia morrer, então Pedro fica indignado e dizendo nunca que isso aí iria então acontecer. Jesus percebeu que na realidade ali havia a interferência de Satanás aqui, a se opor à vontade de Jesus Cristo em obedecer à vontade do Pai. Olha só, irmãos, se nós estamos aqui destacando a respeito da renúncia, e Jesus evidentemente é o exemplo maior para nós de tudo isso aqui, um dos primeiros pontos então é não amar realmente a vida, é se esvaziar então de si mesmo. Essa vida terrena para nós, ela diante da grandeza e do poder de Deus, ela é sem valor. O que deve prevalecer? Sempre a vontade de Deus, sempre a vontade do Pai. Então Jesus, ele iria então para a cruz e ele iria morrer, ora, mas tudo isso em obediência à vontade do Pai. Então ele estava renunciando aquela vida terrena que naquele momento ali ele tinha, para obedecer à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então já fica aqui um alerta para nós: temos que obedecer a Deus em qualquer circunstância e em qualquer situação, ainda que seja aí a custo dessa nossa vida terrena. Um instinto humano aí é preservar a vida, né? Luta para preservar a vida. Ora, mas se a morte é para o cumprimento da vontade de Deus, é agora o cabal cumprimento do querer de Deus, logo nós temos que renunciar a essa vida e nos entregar aí a esse propósito, porque do contrário nós vamos estar também nos distanciando daquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Continuando a nossa leitura aqui do nosso parágrafo, olha só. Então Satanás, ele sabe o quanto o homem natural ama a si mesmo. Olha o perigo aqui. Então ele, soldando o coração humano, sabe o quanto que o homem, ele preserva, ele luta por causa desta
sua vida terrena e também a sua própria vida, sendo então capaz de abrir mão de todo mais para preservá-la. E aí nós temos as referências aqui para nós estarmos lendo de Jó, capítulo de número 1 e o versículo de número 9 até o versículo de número 11, que é um texto, tanto esse capítulo 1 quanto 2, que é tão conhecido de cada um de nós. No capítulo 1 e o verso 9 está escrito a respeito aí da conversa de Satanás com Deus a respeito de Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste. O seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha a artimanha dele, de Satanás, conhecendo a estrutura do homem, que as coisas materiais têm um super valor, embora aqui ele está enganado com relação a Jó, né? E Deus vai mostrar que em relação a Jó ele está muito enganado. Os irmãos vão perceber depois. Nós sabemos que Jó, ele não estava de forma nenhuma preso às coisas materiais que ele tinha. Por isso que é importante a renúncia para nós, segundo o exemplo de Cristo. Porque se nós seguirmos os mesmos passos de Jesus nesse sentido aqui, irmãos, nós não vamos ter afronta nenhuma de Satanás contra nós. Vamos ler também o capítulo 2, verso 4. Na sua segunda tentativa, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Olha que coisa. Sabia ele, né? Que o homem, quando ele está para morrer, ele vende carro, ele vende casa, ele vai vender tudo para ele preservar a sua vida terrena. Ora, isso não é uma coisa ruim, não é má tal coisa. O que não pode acontecer, meus irmãos, é quando isso aí estiver diante de um cumprimento de um propósito de Deus. Aí a coisa ficou complicada. Não é verdade? É lógico que nós vamos preservar a saúde, é lógico que nós vamos lutar para vivermos, é louvável isso, ilícito. Mas se vai ser a vontade de Deus naquele momento, então nós não temos que ficar apegado a essas coisas. Tem que haver em nós esta renúncia com relação a esta passagem que nós estamos sobre a face dessa terra. Nós estamos de passagem. Aqui não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a eterna. Aqui nós estamos nesse período de provação, né? Um teste para nós. Estamos vivendo com o Senhor aqui, mas o nosso maior objetivo é a vida eterna. Portanto, se tivermos que abrir mão desta vida aqui para permanecermos na presença de Deus, isso teremos que fazer. E aí até parece até um paradoxo, mas fazer com alegria, com satisfação, né? Na nossa última frase aí desse primeiro parágrafo, nós ainda temos assim, ó: discernindo o tropeço que Satanás propunha lançar em seu caminho, Jesus repreende o adversário e vence então a tentação. Por que que Jesus então ele repreende e ele vence? Irmãos, porque Jesus, ele estava totalmente consciente da missão que ele veio realizar. E qual que era a obra, qual que era a vontade do Pai para Jesus? Não é que fosse até a cruz e ali na cruz entregasse a sua vida para resgate de muitos? Se Jesus não morresse, nós não viveríamos. Então nesse caso aqui, Jesus, ele tinha esse seu objetivo muito claro diante dele. Dessa maneira, quando nós
temos conosco também, com clareza, irmãos, o propósito de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa jornada, isso vai nos ajudar a renunciar a muitas coisas, porque nós vamos entender que tais coisas se constituem bagagem para a nossa jornada e a nossa caminhada. No final aqui dessa frase que eu li, nós temos 2 versículos de Mateus capítulo 26, o versículo de número 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus ali naquele momento de angústia, a sua oração é pedir ao Pai, se possível fosse, para que passasse dele aquele momento, que era um momento de muita dor, de muita angústia, que ele passaria. Mas Jesus já deixa o exemplo para nós aqui, ó: não prevaleça a minha vontade. Qual vontade que tem que prevalecer? É a vontade do Pai. Para chegarmos num ponto desse, nós temos que aprender realmente o que é a renúncia e aplicar a cada dia na nossa vida, irmãos. A cada dia nós temos que estar aplicando isso na jornada e na caminhada, de modo que esse primeiro parágrafo que nós lemos, nós podemos destacar aqui que o homem, ele é tentado a se desviar do propósito de Deus, viu? Sempre vai ter essa tentação, mas isso vai então cair para aquele que ama a sua vida. Que vida? Essa terrena, essa vida passageira. Agora, se a nossa atenção, se o nosso propósito, se realmente o nosso alvo, o nosso objetivo é vida eterna, ora, aí não, irmãos, ele pode lançar essas tentações aí, assim como ele fez com Jesus. Não funcionou, e em nome de Jesus conosco também não funcionará, porque nós vamos aprender a renunciar também, assim como o nosso mestre. O nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico: mas a fim de que não nos horrorizemos aí com a ideia de morrer segundo a vontade de Deus, o Senhor explica que todos aqueles que desejam ser seus discípulos devem trilhar o mesmo caminho. João capítulo 12 e o versículo 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Pedro 2:21: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, se o Senhor Jesus diante do Pai fez essa oração, nós também venhamos fazer. Mais outro versículo agora de Mateus capítulo 16, verso 24, no material de classe dos irmãos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui nós temos mais uma definição um pouquinho mais profunda do que vem ser essa renúncia. Olha só, aí no material de classe, significa que esse é um caminho voluntário, onde é necessário negar-se a si mesmo, ou seja, abrir mão do amor próprio, viu? Na classe eu sempre costumo falar para os irmãos marcarem esses pontos que eu gosto de destacar. É também uma definição do que é renúncia, aqui segundo o exemplo de Jesus. Então, olha, abrir mão do amor próprio, do ter a vida por preciosa e não merecedora daquilo que criaturas mortais e pecadoras merecem.
Entender que o discípulo não é, olha só, maior nem melhor que o mestre. Se Jesus, o Filho de Deus, sofreu, padeceu ao assumir a nossa semelhança, quanto mais nós que estamos sujeitos a uma condição tão frágil e enferma, enquanto estivermos neste mundo. Aquele, irmãos, que tiver amor próprio, que tiver a sua vida por preciosa nessa terra, realmente de forma nenhuma vai poder ser discípulo de Jesus, né? Filipenses capítulo 2, os versos 7 e os versos 8, mas nós vamos fazer a leitura até aqui, vamos começar no 5, verso 5, aí com vocês, de Filipenses capítulo 2, olha só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, reduziu-se a nada, tá? Se deixou humilhar, se deixou abater a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado uma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, desse versículo aqui que nós estamos lendo, quanto que o nosso Senhor Jesus, Ele se humilha, Ele se rebaixa. Estava na glória com o Pai. E o texto que Paulo aqui traz para nós diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Se é para cumprir com o propósito do Pai, eu vou me humilhar. E se humilhou tomando forma de homem. O Deus criador dos céus e da terra tomou a forma de homem. Olha que tamanho humilhação. E depois, na forma de homem, conforme nós já lemos, não teve a vida terrena como preciosa, né? Ao contrário, ele resolveu ir até a morte. E foi qualquer morte? Não, foi morte de cruz. Era a pior morte da época, reservada para os piores homens naquela ocasião. E Jesus vai lá, Jesus vai até a morte, morte de cruz. Tudo isso para quê? Para cumprir com a vontade de Deus. Então isso é renunciar, isso é abrir mão de algo precioso, como Jesus, ele fez aqui, abriu mão lá do trono da glória, para poder aqui morrer por cada um de nós. E olha só que amor, olha por quem que ele veio morrer. Por isso que os textos bíblicos dizem que Deus provou, Paulo escrevendo, né, principalmente aos romanos, que Deus provou o seu amor, que deu o seu filho, né, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus renunciou tudo que renunciou, se humilhou até o ponto que se humilhou. E não foi por pessoas boas, foi por pessoas da classe mais baixa, das piores pessoas da face dessa terra. Jesus morreu. Vamos continuar nossa leitura no material de classe, após a referência aí. Porém, mais do que negar-se a si mesmo, é preciso tomar a cruz e seguir a Cristo. Mas eu gosto demais dessa sequência, desse texto que nós temos aqui, que fala a respeito de que aquele que quer seguir a Jesus, primeiro tem que negar-se a si mesmo, e depois tomar a cruz. Ninguém, absolutamente ninguém, que tem a vida por preciosa nessa terra, vai conseguir tomar uma cruz para carregar. Como que vai carregar uma cruz com tantas outras bagagens? Carregar a cruz é difícil. Agora imagina com mais bagagem nas costas.
Então realmente tem que haver primeiro essa renúncia de tudo que for precioso dessa terra, para poder então tomar sim a sua cruz, e depois que tomar a sua cruz, outro passo, seguir então a Jesus Cristo. Devemos estar dispostos a ser reduzidos a nada e perder tudo, especialmente consequência de nosso amor a Cristo e ao Evangelho. Aquele que segue a Cristo é odiado por causa da verdade, assim como o Mestre, e tentado a aceitar a amizade do mundo sob a condição de abrir mão do amor de Deus. Para a gente realmente ter essa condição de seguir esse exemplo maravilhoso do nosso Senhor, irmãos, nós temos que ter muito claro diante de nós o nosso alvo, onde nós queremos chegar, onde nós desejamos chegar. Quando alguém nessa terra está disposto a alcançar algum prêmio, ele não vai chegar lá facilmente, ele vai ter que renunciar a muita coisa dessa terra para poder alcançar esse seu objetivo. E só consegue renunciar, abdicar-se de tantas coisas dessa terra, aquele que realmente tem claro diante de si o alvo, muito claro. Então Jesus, ele renunciou, ele tomou a forma de homem, mas ele tinha um objetivo claro: resgatar aqueles que se haviam perdido, para depois então, com a sua morte e após aí a sua ressurreição, ele tornar para o lugar de onde ele havia saído. Então a nossa classe, ela precisa ser esclarecida a respeito desse ponto. Qual que é o alvo? Qual que é o objetivo? Onde nós estamos querendo chegar? Se o verdadeiro objetivo primeiro é fazer a vontade do Pai, e aí então alcançar a vida eterna, ora, quer exemplo mais precioso, mais maravilhoso do que isso? Olha o texto de Filipenses também, agora o capítulo de número 3, por gentileza, 3. Capítulo 3, versículo, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, Paulo falando dele próprio, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo, ele destaca aqui o que ele ele era um grande conhecedor, um príncipe. Ele não pôde abandonar o seu conhecimento, porém, para obedecer e ganhar as preciosidades reservadas em Cristo Jesus, ele não tinha nada daquelas coisas como preciosas. Ao contrário, ele considerou como esterco. Considerar como esterco, ou seja, sem nenhum valor diante da grandeza e da majestade da glória de Deus. Então ele sabia muito bem o que ele estava enxergando, era muito claro para Paulo, e assim como também tem que ser para nós. Então, continuando aqui na nossa última frase, tomar a própria cruz e padecer com Cristo, na consciência de que esta é a vontade de Deus, na realidade é um dom. Não é para qualquer um, não é verdade? É um dom.
e aquele que alcançou de Deus este dom, ele realmente vai também alcançar graça para renunciar, para tomar a sua cruz a cada dia e seguir aí a Cristo conforme o seu grande exemplo. A conclusão, terceiro parágrafo, a conclusão é que aquele que amar a sua própria vida neste mundo a perderá eternamente, vai perder a eterna. E aquele que abrir mão desta vida por causa de Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Os interesses que o homem busca nesta vida se desfarão na morte, e a sua alma, isto é, o mesmo homem considerado sob o ponto de vista da eternidade, se perderá. Mas renunciando por amor a Cristo, o proveito para a alma será então a vida eterna. De fato, estará tendo proveito ou lucro incomparavelmente maior ao trocar esta vida passageira pela vida eterna. Então nós precisamos saber com certeza aquilo que está reservado para nós, porque se nós não tivermos a certeza dentro de nós do que está reservado para nós, então nós não vamos valorizar, e não valorizando aquilo que está proposto para nós, logo não vai ter sentido para nós também a renúncia. Mas uma vez que nós sabemos para onde vamos e o que vamos conquistar eternamente, essa vida aqui para nós, realmente ela não vai ter valor nenhum comparado com a vida eterna. Essa vida aqui, que às vezes de 40 anos, 50, para alguns 70, 80, dos mais fortinhos aí de repente 90, ou até 100 mesmo, chegar, o que é esse período de tempo de 100 anos, perto da eternidade? Agora já imaginou abraçar essa vida efêmera aqui na terra e perder a vida eterna? Então nós precisamos parar e pensar e ver o exemplo de Cristo, que foi o nosso primeiro tópico, a renúncia e o exemplo de Cristo. Jesus desceu, se humilhou, renunciou, sim, mas após a sua ressurreição, o Pai então o ressuscitou, após sua morte, terceiro dia, o Pai o ressuscita e o coloca sentado à sua direita, e lhe dá um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então vale a pena sim renunciar a esta vida e caminhar junto com Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Mas se o negarmos, também Ele nos negará. Quem não quer renunciar nada dessa terra vai negar o Senhor. Negando o Senhor aqui, vai ser negado também diante do Pai naquele dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. De quem que vai ser a vitória? A vitória vai ser daquele que perseverar até o fim. É desse a vitória. Irmãos, o segundo tópico
ainda a respeito de Jesus e a renúncia, mas esse segundo tópico nós temos a renúncia e as suas dificuldades, baseado em Lucas capítulo 14. Vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 14, os versículos 25 até o 35. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O principal destaque desse capítulo que nós acabamos de fazer a leitura é o ser discípulo de Jesus. Ser discípulo quer dizer aprendiz, é aquele que vai estar caminhando com o Senhor Jesus e vai aprender com Jesus. Agora, se a pessoa vai ter as dificuldades que nós vamos apontar aqui nesse tópico, como que vai aprender com Jesus? Como que vai ser um bom discípulo de Jesus? Então Jesus já colocou aqui alguns pontos que aí nós vamos fazer a leitura do material. Esquece. Quer ser discípulo? Então vai ter que renunciar. Vamos ler o nosso material de classe aqui, o primeiro parágrafo. A próxima, então, passagem começa com uma colocação polêmica, mas fácil de entender à luz do que já estudamos. Jesus não está nos mandando abandonar a afeição natural por nossos familiares para que possa segui-lo. Mas, marque isso, embora não seja normal nem desejável ter nos familiares nossos opositores ou inimigos, é preciso considerar que pai, mãe, filhos e amigos também podem se opor ao Evangelho e tentar nos impedir de abraçá-lo. Então, se o tópico aponta para nós a renúncia, nós já vimos que é necessário renunciar. E agora nós vamos ver que nós temos a renúncia e algumas dificuldades em relação a ela. E a primeira aqui, então, familiares. E para muitos realmente não tem sido? Sim. De repente, você ouvindo, você diga: não, eu não tenho esse tipo de dificuldade para renunciar a nada. De repente você não tenha este tipo de dificuldade.
mas outros sim, vai ter. Quando o Senhor Jesus se revelou a mim, eu tinha os meus 19 anos, e eu era de uma religião bastante tradicional e bem religioso, eu era bastante religioso. E quando eu cheguei em casa e disse para minha mãe, e a expressão usada era essa, virei crente. Isso caiu como uma bomba dentro da minha casa. Então minha mãe disse assim: eu te criei no caminho certo, você é de maior, agora você sabe muito bem para onde você está indo, então siga, mas não me traga esses crentes em casa. E a partir daí eu tive muitas dificuldades com os meus familiares, pois eram também daquela mesma religião e bem fervorosos, como também eu era. Então eu tive esses problemas. Porém, o amor de Jesus Cristo dentro do meu coração foi muito mais forte, e eu louvo a Deus por ter alcançado a sua graça e o seu favor para resistir e não ceder à pressão dos meus familiares, querendo me impedir de servir a Cristo. Na congregação eu já ouvi pessoas, uma certa vez um jovem foi para a congregação, aceitou Jesus, e a mãe vai na congregação, depois buscar o filho e fala assim: eu prefiro vê-lo morto a vê-lo crente, a vê-lo na igreja de crente. Imagine a dificuldade que esse moço enfrentou para renunciar e seguir a Cristo. Agora, por outro ponto, conforme nós estamos aqui, depois, lógico, minha mãe se conformou, não viramos inimigos de forma nenhuma. Minha mãe chegou e depois ir na congregação, foi lá cultuar o Senhor várias vezes, assim como por parte também da minha esposa, nós tínhamos a mesma resistência, e os pais, eles se converteram ao Senhor Jesus. Mas no primeiro instante foi provação, foi dificuldade para poder renunciar. Então o que nós lemos aqui é que Jesus não está querendo que nós abandonemos as nossas famílias. Não é para desamparar pai, mãe, não, esquecer deles lá, não ir mais na casa. Não é isso que Jesus está falando, irmãos. Jesus, ele está falando de posição dentro do coração da pessoa. O que é mais importante, principalmente quando se coloca aqui em escolha, em opção, família ou Cristo? Ora, então é Cristo. Então é Cristo. Continuando a nossa leitura, e quando o amor de Deus e a obediência ao Evangelho são condicionadas à aprovação dos homens, essa atitude expressa uma inclinação carnal, tão condenável quanto o amor próprio. Então, uma vez que apareceu aí essa dificuldade, você tiver que escolher, escolha Cristo, porque depois Jesus, ele vai dar o jeitinho, o Senhor vai operar, e você não vai perder os seus familiares. Ganha Cristo para depois ganhar os familiares. Agora, se você optar por ficar com os familiares, você não vai ganhar depois a Cristo. Então Cristo, se nós ficarmos com Ele, Ele vai mudar a história, e Ele vai nos dar a oportunidade de reconquistar aquilo que, entre aspas, lá atrás nós perdemos. É isso que o Senhor quer que nós tomemos como posição. Nós temos alguns versículos aqui para nós lermos. De Mateus capítulo 10,
Na realidade, verso de número 34 e 36, eu vou ler: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Foi o que eu acabei de colocar para os irmãos aqui no meu comentário. Lucas capítulo 12, versículo 51 até o 53. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai dividido contra o filho contra o pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe, sogra contra sua nora e a nora contra a sua sogra. Quantas vezes nós vemos isso no contexto de igreja? Ter de renunciar à aprovação ou afeição daqueles que amamos é uma das grandes dificuldades encontradas por aqueles que desejam seguir a Jesus. Está aqui. A primeira frase que para nós já é um resumo interessante do nosso tópico. Mas o Evangelho não encobre essa verdade. Somente insensatos se iludem com a ideia de encontrar apenas alegrias e facilidades, sem atinar com a grandeza do reino de Deus e o quanto se requer do homem em comprometimento e sinceridade. Seguir a Cristo é como construir um edifício, o que pode demorar e exigir muitos gastos, mas a grandeza e a utilidade do edifício concluído é que motiva o construtor a trabalhar até o fim. Ou como uma guerra que causa fome, doenças, morte, põe os homens um contra os outros, mas aquilo que está em disputa justifica a determinação do rei seguir com o conflito até o fim. Assim, a recompensa do Evangelho, ela é gloriosa. Mas para aqueles que envidarem, olhe só, aplicarem com empenho, viu? Envidarem aí, aplicar com empenho. Aqueles que se envidarem aí e aplicar com empenho, esforços em servir a Cristo, ainda que sob maiores penalidades até o fim, eles vão ser então recompensados. Mateus capítulo 10, verso 22. Vou fazer essa leitura na Bíblia Sagrada com os irmãos. Mateus capítulo 10, versículo de número 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então perseveremos, ainda que nós estejamos aí diante de grandes dificuldades, ameaças, perdas, sempre vai, irmão, ser recompensado nós estarmos nos esforçando para o trabalho da obra de Deus, tá bom? Então aqui foi a renúncia e as suas então dificuldades, e principalmente aí as dificuldades dentro da família que nós acabamos lendo.
Nosso terceiro tópico é a renúncia. Ela é inegociável. Vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, não tem como, irmãos, nós abdicarmos aí de renúncia. Ela é realmente inegociável. Nesta última passagem, nós temos um relato agora de 3 homens que desejaram seguir a Cristo, mas foram impedidos por diferentes dificuldades. O primeiro, identificado aí como um escriba, em Mateus 8,19, ele estava pronto a seguir a Cristo de imediato, mas a palavra de Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sugere que ele, acostumado a um trabalho tranquilo, honrado por todos e bem remunerado, agora nós marcamos essa frase que eu vou ler em seguida, talvez não estivesse tão consciente das dificuldades pelas quais Jesus e os seus discípulos passavam, e certamente não suportaria receber o mesmo tratamento que recebiam do mundo. Então, esse primeiro aí que ele se propôs, ele quis seguir ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus já lhe apresenta as dificuldades que ele encontraria aí na jornada, na caminhada, Não tem como. Você pensa bem naquilo que você está querendo fazer. Você está acostumado aí com uma vida boa, uma vida tranquila, às vezes posição. O que Jesus tem para oferecer? O que eu tenho para oferecer para você aqui na terra? Do que você gosta, do que você tem prazer. Então comigo você não vai receber isso aí. Eu não tenho lugar nem para dormir muitas das vezes. Então Jesus já deixou bem esclarecido para aquele homem essa situação. Muito interessante, irmãos. Eu estou me lembrando de algo que eu quero passar para os irmãos, até a respeito desse contexto todo de discípulo que vai aprender com o Senhor e vai seguir a Jesus. Naquela época de Jesus tinha um costume entre os mestres, que os grandes mestres, como por exemplo Gamaliel, só podiam estudar, ter a instrução desse grande mestre e levar o nome
assim como Saulo ele fora criado aos seus pés, era caro. Então pagava-se uma quantia muito grande para levar o nome daquele mestre, né? Para ser discípulo daquele mestre. Essa era a primeira situação. A segunda era o próprio mestre, quando ele olhava para um grupo de jovens e ele via uma grande capacidade naqueles moços e a possibilidade deles levarem o seu nome, o nome do mestre adiante. Então ele escolhia. Esse agora não tinha que pagar, porque ele era o escolhido para fazer parte daquela escola, né? Eu quero fazer aqui uma alegoria com vocês, no sentido de que às vezes pessoas querem seguir a Jesus, como nós acabamos de fazer a leitura desse escriba. Senhor, para onde tu fores, te seguirei. Aí Jesus coloca a situação para ele. Então é ele que está querendo ir, mas diante das dificuldades apresentadas, de repente não tem aceitado seguir a Jesus. E assim muitos que se propõem a seguir a Cristo, de repente, irmãos, se deparam com tudo isso que nós estamos destacando aqui, não continuem. Agora, tem outros, que quem escolhe é quem? É Jesus. E estes que Jesus escolhe para ser seu discípulo, sobre estes Jesus vai derramar sua graça, vai derramar o seu poder, e estes sim vão renunciar qualquer coisa dessa terra e vão continuar seguindo a Jesus e aprendendo com Jesus durante a caminhada. João capítulo 12 e o versículo de número 42 e 43, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que situação, era muito comum naquela época. Havia a diferença sinagoga e Jesus, e aqueles que estavam com Cristo não estavam na sinagoga, e aqueles que estavam com a sinagoga, lógico, não podiam servir a Cristo. Isso é muito claro no Evangelho de João, viu? Muito claro no Evangelho de João. Depois os irmãos leiam com calma isso. E aqui nós temos em João 12 exatamente, olha só, muitos até creram em Jesus, mas não confessavam Jesus publicamente. Por quê? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Na sinagoga não poderia ficar se confessasse a Cristo. E por que eles preferiram ficar na sinagoga? Porque a sinagoga dava para eles a glória dos homens. Então renunciavam à glória de Deus. Que coisa, hein? Não confessar a Cristo, ou seja, não seguiam a Cristo, porque quem confessa a Cristo segue a Cristo, e vice-versa. Agora, quem ama a glória desta terra, ama a glória do mundo, não quer realmente ser taxado de tantas outras coisas, não ser perseguido, não ser maltratado, não ser odiado nesse mundo, aí então se deparam com essas adversidades que nós estamos apontando aqui. Aí ele então não consegue seguir a Jesus. Por quê? A renúncia, ela é inegociável. Ou você renuncia e segue a Cristo, ou então você abraça esse mundo e esqueça de Jesus. Agora, levar as duas coisas juntas, não há possibilidade. Jesus, ele requer de nós a renúncia a este mundo, a renúncia a esta vida, a renúncia às coisas terrenas, principalmente quando elas se tornam obstáculos no servir a Jesus.
se ganhar alguma coisa nessa terra, como riqueza, status, e isso aí não for obstáculo para você seguir a Cristo, cumprir com o ministério, cumprir com o propósito, tudo bem. Mas se isso aí está atrapalhando você de servir a Jesus do jeito que Jesus quer que você o sirva, então tem que renunciar. É inegociável. Jesus não abre mão dessa nossa renúncia. Segundo parágrafo desse terceiro tópico. O segundo parece que tinha o pai em idade muito avançada e por alguma outra causa na iminência de morrer, e considerava muito difícil deixá-lo, sabendo que este poderia partir na ausência do filho. Se o dever ordinário por aqueles que amamos de algum modo nos obsta, ou seja, apresenta algum tipo de obstáculo, tá, para fazer a vontade de Deus, e no caso desse discípulo importava que ele seguisse literalmente a Cristo, consideremos que há tarefas que os outros podem realizar, ao passo que o chamado do Evangelho é particular e único. Então, nesse caso aqui, Jesus o chama, o outro se ofereceu, né? Esse aqui Jesus chamou. Deixa eu enterrar primeiro o meu pai, ou seja, deixa eu cuidar das coisas dessa terra primeiro, deixa eu cuidar de alguns interesses terrenos primeiro, depois então eu vou seguir o Senhor. Não, deixa os mortos enterrar os seus mortos, deixa aquele que é da terra cuidar das coisas da terra. Você vem e segue-me. Aqui está aquele que é chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. Este aqui vai renunciar, porque Jesus dará graça para que haja renúncia. Lucas capítulo 10, versos 39 até o 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me dê serviço só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maravilha. Ouvir a palavra de Jesus, ser verdadeiramente discípulo, aquele que se assenta aos pés de Jesus para aprender da sua palavra. As coisas dessa terra podem esperar, viu? As coisas terrenas podem esperar. As coisas de Deus são urgentes. As coisas de Deus são urgentes. Renunciemos às coisas terrenas e abracemos a causa de Cristo. Por último, aquele que se propõe a seguir a Cristo, mas pede uma dispensa temporária para fazer algo que cumprir o seu dever para com Cristo nesse período, recebe talvez a mais dura repreensão. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás significa falta de resolução em seguir a Cristo. Propor-se o iniciar a fazê-lo, mas depois desviar a atenção para outros interesses incompatíveis com a natureza do Evangelho, é colocar a mão no arado e olhar para trás. A figura aqui, daquela época também, aquele que colocava a mão no arado e ele saía arando, tinha que fazer aquele sulco, né, na terra reta. Se olhasse para trás, como que ficaria? Todo torto. Assim aquele
que quer seguir a Cristo começa, põe a mão no arado, mas de repente começa a olhar para trás, se lembrar de coisas passadas e querer se ocupar com coisas que antes já havia abandonado. Essa obra que você vai fazer, ela não vai sair perfeita. Não sai uma obra de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus. Para ser do jeito que Deus quer, nós temos que olhar para frente, segundo o escritor de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vou ler com vocês aí o texto de Mateus capítulo 13, versículo 22, e Lucas 17, 32. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí. E aquele que põe a mão no arado, olha para trás. Essas coisas vão sufocar a palavra de Deus na nossa vida, na vida de quem age dessa forma, e aí então a obra vai ficar infrutífera. Por fim, Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perdê-la, ou perder, salvá-la-á. Quer ganhar a vida? Perca aqui, abra mão da sua vida nessa terra, e você terá um tesouro lá no céu, guardadinho e reservadinho para você, para aquele grande dia. Conclusão: só é verdadeiro discípulo de Cristo aquele que renuncia a tudo, isto é, prefere a Cristo mais do que tudo, até a própria vida, estando disposto a abrir mão para não perder Jesus. Não quer dizer que devemos ativamente nos desfazer de todas essas coisas, mas estar prontos para abrir mão de tudo quando e se algum momento essas coisas se interpuserem em nossa caminhada para o céu. Está aqui. Não pode haver o choque. Quando houver o choque, tem que haver então a escolha. Tem que ter então a opção. Tem duas coisas, então tem opção. Aí, reino terreno e reino de Deus, optaremos pelo reino de Deus, tá bom? Escolheremos a Deus. Assim encerramos a nossa lição de número 2, Jesus e a renúncia. Primeiro tópico, a renúncia e o exemplo de Cristo. O nosso segundo tópico, a renúncia e suas dificuldades. E o terceiro, a renúncia, ela é inegociável. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Ele lhes dê graça para a ministração dessa aula no dia lá da sua escola bíblica, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei.
Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.